Donald Trump mandou o principal funcionário dele, o principal homem dele para tratar de imigração, é o chamado czar da fronteira, é o apelido dele, para Minnesota, após um segundo cidadão americano ter sido morto a tiros por agentes federais. O governo americano está tentando ver como que coordena seus esforços frente aos aumentos de protestos exatamente contra esse tipo de política. Reportagem da nossa correspondente Mariana Giangiacomo. Pressionado pelas ações do ICE, Trump disse estar revisando tudo após a segunda morte causada por agentes do programa neste mês. Depois de falar com o governador do estado, o democrata Tim Walz, o presidente disse que os dois estão em sintonia e que vão trabalhar juntos no tema. Apesar disso, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, culpou o governador democrata e o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, também da oposição, pela morte de Alex Pretty. Let's be clear about the circumstances which led to that moment on Saturday. This tragedy occurred as a result of a deliberate and hostile resistance by Democrat leaders in Minnesota. Enquanto isso, o governador de Minnesota afirma que Trump concordou em reduzir o número de agentes no estado. Fontes ouvidas pela CNN afirmam que o policial-chefe da Polícia de Fronteiras, Gregory Bovino, e alguns agentes sairão de Minneapolis ainda esta semana. As mudanças nas falas e a retirada dos agentes sinalizam a preocupação da Casa Branca com a repercussão do caso Alex Pretty e as críticas às ações dos agentes federais. O tema virou uma crise para o governo Trump, com questionamentos vindo até mesmo dos próprios republicanos. Trump tem se preocupado com a imagem do governo depois das ações em Minneapolis. Uma das principais críticas é com relação à rapidez com que o governo culpou o enfermeiro Alex Pretty pelo episódio, antes mesmo de qualquer investigação sobre a morte. Depoimentos de testemunhas e vídeos contradizem a versão do governo, mostrando que a vítima estava apenas gravando uma abordagem quando foi morta. A senadora democrata de Minnesota, Zaibab Mohammed, afirma que o episódio tem espalhado medo entre aqueles que querem protestar ou exercer o direito de registrar as ações do ICE. People are afraid and they're scared that they can be the next Alex Pretty or that they can be the next Renee Gott. Apesar dos recuos em Minneapolis, o combate à imigração continua prioritário para Trump. O documento de Estratégia Nacional da Defesa de 2026 cita esforços para manter fronteiras fechadas e deportar imigrantes em situação irregular. Gabriela, uma correção, eu disse que você estava remoto dos Estados Unidos, você mora em Boston, escapou desse frio horroroso agora, atualmente está conosco aqui no Brasil num trabalho de pesquisa seu. Gabriela, agora vamos ao assunto. Em que medida a gente constata um recuo de fato de Trump ou apenas uma, digamos, uma aparente postura de reconhecer uma situação de opinião pública que lhe é desfavorável? Sim, né? No caso do Trump, ele se preocupa muito com a imagem dele, ele se preocupa muito com como as pessoas, né, não só os eleitores dele, mas no geral, as pessoas se preocupam com isso. E porque muitos republicanos começaram a se manifestar, né, dentro até do partido, começaram a se manifestar e criticar e pedir investigações, ele começou a entender que não era só uma questão da oposição mais clássica dos democratas, mas que se até pessoas perto dele, próximas dele, estão questionando isso, ele vê que é importante pelo menos estabelecer uma narrativa que ele vai revisar e vai olhar o que aconteceu. Mas é muito claro também que a porta-voz da Casa Branca, ela continua com a mesma narrativa, né? Então ela falou, na mesma frase onde ela falou, ele conversou com o prefeito e com o governador, ao mesmo tempo ela culpa o prefeito e o governador e os democratas pelo que aconteceu. Então essa é a estratégia é essa de confundir mesmo, né? De falar, eu estou preocupado, a gente vai revisar tudo isso para ter certeza que tudo foi feito da melhor forma possível, ao mesmo tempo a narrativa continua colocando a culpa do outro lado. Então, esse é o teatro do poder, né, que a gente vê, onde a narrativa não necessariamente é perto ou é a mesma coisa do que as ações do que a gente vê nas ruas. A gente tem como na definição da Gabriele um espetáculo, um teatro do poder, uma postura que sempre foi
sempre foi por parte de Trump, de ser o dono, através, inclusive, de grande agressividade do que se convencionou chamar da narrativa da política. Agora, nós temos no campo a consolidação de uma situação política difícil para ele. Até que ponto? Sim, em primeiro lugar, porque esse episódio do Alex Pratt causou um curto-circuito nos republicanos, né? Porque eles são os defensores justamente da segunda emenda, que se aplica exatamente a esse caso. Quando os founding fathers lá, os pais fundadores, pensaram na segunda emenda, era exatamente para o cidadão se proteger de um Estado arbitrário. A ideia de formação de milícias de cidadãos era para que um Estado que pudesse se tornar tirânico não tivesse o monopólio da força. E daí a ideia de que os manifestantes têm sim o direito de andar armados, de ir para as manifestações armados, seja de forma ostensiva, seja a arma oculta. E a maioria dos estados americanos prevê essas duas possibilidades. Então, quando alguns republicanos mais afoitos, mais querendo agradar o Trump, começaram a dizer que que o Alex Pratt não poderia estar armado numa manifestação, as organizações de defesa, né, da segunda emenda, do uso de armas, falaram, pera aí um pouquinho, não, a gente defende exatamente o contrário, né, a liberdade dos cidadãos de irem armados para onde quiserem, inclusive para as manifestações. Lembrando que a Associação Nacional do Rifle é a principal financiadora das campanhas republicanas. Então você tem um Ted Cruz, né, senador do Texas, e o governador Greg Abbott, os dois com credenciais conservadoras inquestionáveis, falando, não, peraí, essa política precisa ser revista. E o advogado que seria candidato a prefeito pelo Partido Republicano em Minneapolis retirou a candidatura dele, dizendo que é absurdo o que aconteceu lá. Então, sim, Trump tem um problema. Qual é o tamanho desse problema, Gabriel? A gente viu problemas do Trump com Epstein, a gente viu problemas do Trump, por exemplo, com a aplicação de tarifas em certa medida, a gente viu problemas de aplicação de política externa em função dos preceitos do MAGA. Qual é o tamanho desse problema? O tamanho do problema que a gente vê, né, na última pesquisa que a gente viu com o New York Times e a Siena University, o que a gente viu é que 61% das pessoas desaprovam, né, não concordam com a política migratória do Trump, o que é diferente de outras políticas citadas aí, que outras pessoas conseguem justificar de uma maneira mais direta. Nesse caso, está muito complicado explicar isso pelas razões que a gente escutou, né? Essa questão do uso de armas, a questão da mistura agora de você ter fraturas no Partido Republicano e no movimento MAGA, que é algo que para outras coisas, como tarifas, economia, a gente não vê fraturas dessa maneira. Agora a gente está vendo. Então, esse problema, a gente vai ver, pode resultar pelo menos num parcial aí, que o governo fique fechado, né, no final de semana, se eles não conseguirem passar aí a legislação, então isso vai influenciar, e isso deixa todo mundo muito irritado, né, os americanos não gostam, historicamente, apesar de quase todo governo isso acontecer. Então, esse problema, como a mídia está cobrindo, e as pessoas estão ligando muito para os deputados e para os senadores, eles nunca viram um volume tão alto de ligações do que está acontecendo. Isso mostra que os eleitores estão preocupados com isso, e é diferente da quantidade de ligações que você recebe com as outras questões mencionadas. Então, é uma bola de neve que só tende a crescer, até porque a gente já está vendo movimentações, né, do ICE indo para Maine, que é outro estado pequeno, que vai ter muita visibilidade do ICE fazendo isso na rua. Então, enquanto eles continuarem fazendo isso em estados que são tradicionalmente democratas, né, estados azuis, e com essa visibilidade tão grande, isso vai continuar deixando a oposição muito, muito pronta, né, para fazer esse protesto e continuando essas fraturas dentro do movimento MAGA, que é o maior problema para ele. A gente viu como a imigração foi importante no sucesso eleitoral dele recentemente. A Gabriela tem estudo sobre isso, como ela continua sendo importante, mesmo nos seus aspectos mais, digamos, olhando daqui para lá, nos seus aspectos mais criticáveis. Ora, em que medida o Trump está disposto a fazer algum tipo de correção no rumo do que até agora ele praticou?
Eu acho que ele está avaliando isso nesse momento, né? Ele tem um outro problema que é maior ainda, né? Que é a dificuldade do governo de conter o alto custo de vida, o alto preço da moradia e dos alimentos. Aparentemente, o governo não tem um plano eficaz para isso, e foi a esperança de que ele fizesse isso que o elegeu, né? Mas, em segundo lugar, veio a questão da imigração, em que ele aparentemente perdeu a mão, né, nesse momento, né? Ele tem uma capacidade muito grande de, digamos, mudar a percepção que as pessoas têm dos fatos, né? Mas, nesse caso, os vídeos foram contundentes demais, né? Tanto no caso da Renee Good, em que ela claramente, e o vídeo foi filmado pelo celular do agente que a matou no dia 7 de janeiro, ela claramente estava se desviando dele para ir embora e ele a matou. Isso é contra Ele as matou ela regras. pela janela do lado. Não foi de frente, ela não estava vindo atropelar ele, como eles disseram. E isso é contra as regras do Departamento de Segurança Interna. E agora também, os vídeos não mostram, não há nenhum vídeo que mostre o Alex Pretty sacando a arma para atirar nos patrulheiros lá da fronteira. Então, acho que sim, acho que o Trump precisa recalibrar a questão da imigração sem perder essa frente, que para ele é muito importante realmente, porque nela, através dessa questão da imigração, ele procura provar que ele é o defensor dos cidadãos americanos e que os democratas estão a favor dos estrangeiros, dos imigrantes. Ele trata como criminals. O problema é que 2 cidadãos americanos foram mortos este mês. Parece haver hoje, não sei quanto que você também tem esse tipo de interpretação do que a gente acompanha no noticiário, Gabriele. Parece haver hoje algum tipo de fissura dentro da Casa Branca em relação à condução vamos chamar assim, de política de imigração do Trump. Quando ele manda para o local onde aconteceram essas mortes, alguém diferente do que foi o policial-chefe dele até aqui, o Bovino, isso indica essa fissura se aprofundou e rachou ou é só cosmético? Eu diria que é um gerenciamento de crise no momento. Eu não acho que ainda é uma fratura tão profunda, até porque a gente vai ver, né, o que o Tom Homan vai fazer. O que é interessante do Tom Homan é que ele é alguém que serviu durante o Obama também, né? Então ele é, teoricamente, um funcionário de carreira que tem uma credibilidade diferente, ele é conhecido por ir em qualquer noticiário e falar de qualquer maneira, né? Assim, tanto faz de qual lado for. Então, ele é conhecido por isso. Então, ele tem uma credibilidade interessante para ser mandado para lá, para meio que apaziguar. Eu ainda acho que é um gerenciamento de crise, eu ainda acho que eles estão olhando os danos e tentando voltar para trás, até porque toda vez que a gente escuta a Caroline Leavitt, né, falando, ela continua ainda com uma narrativa que ainda é muito inflamatória, que ainda está apontando, né, os dedos sem reconhecer nada. Então, eu acho que eles estão vendo até que ponto eles conseguem avançar dessa maneira sem ter tantos problemas gerados, porque a diferença aqui é que se a gente olhar durante o governo Obama, né, que a gente tem recorde de deportação, muito no interior, mas também na fronteira, o governo Biden focou muito na fronteira, então tinha deportação, mas na fronteira, e o primeiro governo do Trump também foi muita visibilidade na fronteira. Os americanos tendem a olhar a fronteira e ainda falar, não, tudo bem, tem que ser protegido, faz sentido. Então esse czar, né, o Tom Homan, ele sempre protegeu a fronteira, então ele traz isso. Agora, quando vira algo tão visível e doméstico, quando está em todas as ruas e está perto de mães com filhos pequenos, ou enfermeiros, né, como foi esse, começa a entrar na fábrica da sociedade de pessoas que estavam só pensando que isso seria lá na fronteira, mas que agora a fronteira chegou até aqui, né? Então, mandá-lo para lá é um sinal de falar, eu estou mandando a melhor pessoa com a melhor capacidade de negociação para reduzir a temperatura, mas não vai ser para terminar, até porque o budget deles, né, o orçamento foi aprovado, eles estão com muito dinheiro e muito agente por muito tempo, então a operação não vai diminuir, eu não acredito.
180 bilhões de dólares foi isso que foi anunciado hoje, né? Até 2029. Até 2029. O que se espera em termos eleitorais para as eleições de meio termo, em função desses acontecimentos? Bom, a Gabriele fez uma menção aqui que até sexta-feira tem que ser votado o orçamento no Senado. Pode ser que senadores republicanos apoiem um bloqueio desses 10 bilhões que estão encaixados aí, que isso pode prejudicar parcialmente as contas do governo, o financiamento do governo. Isso mostra que os próprios republicanos têm muito receio das repercussões disso nas eleições de meio mandato. Então, é uma nova frente. Teve a questão do Epstein, teve a questão do custo de vida, que não está resolvida, e agora até mesmo a questão da imigração, que era um lugar seguro para o Trump, já não é mais.